Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximamos a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procura matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este não sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. Ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, sexta-feira, estamos a 15 dias da celebração do Tríduo da Paixão do Senhor. E hoje, a liturgia da palavra já nos coloca nas trilhas da paixão. Seja o autor eclesiástico do livro, o autor sagrado do livro da sabedoria, seja o evangelista, nos colocam dentro desse contexto. O refrão do Salmo de Meditação nos dá o ponto de partida desta nossa reflexão. Do coração atribulado, ele está perto. Experiência concreta da vida. Quem já não teve uma experiência de tribulação, de sofrimento, de angústia, de dores? E enquanto enfrentava a tribulação, sentiu a presença de Deus. Esta mão de Deus que toca a vida, que toca o coração e faz aliviar aquele mundo de tensões no qual às vezes nos encontramos. Então, é uma experiência que todos nós, de um modo ou de outro, já fizemos e continuamos a fazer no nosso dia a dia. E o Salmo nos dá justamente esta grande alegria, porque na realidade o Senhor não nos deixa só. O Senhor caminha conosco, se faz presente conosco. Do coração atribulado,
Ele está perto. O problema que nos coloca o autor do livro da sabedoria é algo que nos questiona. Os maus, no seu pensamento, nos seus sentimentos, não aceitam a verdade, não aceitam a presença do justo, não aceitam a presença de quem procura viver corretamente. Não aceitam a presença de quem fala lealmente. Não aceita a presença de quem procura agir na bondade, na presteza, no serviço aos irmãos. O mal não aceita. Mas, no entanto, eles têm uma fachada de sabedoria, que na realidade nós podemos dizer não é a verdadeira sabedoria. Na realidade, trata-se de um espírito orgulhoso, de um espírito vaidoso, de um espírito ambicioso, maldoso. É justamente a sabedoria do ímpio, ao qual devemos estar muito atentos. E fazer de tudo para permanecer justamente com aquela que é a verdadeira sabedoria. E uma sabedoria que nos leva a procurar não a nós mesmos, os nossos interesses. Vimos no Evangelho que alguém procurava encontrar Jesus. Ou os inimigos de Jesus o procuravam encontrar. E aí é a realidade. Procurar Jesus. Se queremos realmente ter em nós a fonte da sabedoria, é com Ele. Procurá-lo, sim, enquanto Ele se deixa encontrar. Procurá-lo enquanto Ele se deixa tocar. Mas procurá-lo numa forma também coerente e correta. Porque os adversários de Jesus o procuravam encontrar, mas, na realidade, não aceitavam a origem própria de Jesus. Tanto que eles dizem e diziam claramente: este Jesus, nós sabemos de onde ele vem, nós sabemos quem ele é, mas o verdadeiro Jesus, quando vier, ninguém saberá de onde vem. E Jesus então coloca em observação os seus seguidores: cuidado, não vão atrás dessa gente que estão por aí dizendo: ei-lo aqui, ei-lo lá. E nós somos chamados a começar o nosso itinerário, a nossa caminhada para a Páscoa, justamente encontrando com este Jesus
que se fez um de nós, reconhecendo na sua humanidade que é a nossa humanidade. Reconhecendo-o, sim, nas pessoas dos doentes, dos sofredores, dos pobres, dos humilhados. São estes que nos apresentam o rosto desfigurado de Jesus. Portanto, encontrar Jesus no rosto resplandecente dos irmãos, nas suas dores, nas suas angústias, nos seus sofrimentos. Devemos estar atentos com aqueles que diz: ei-lo aqui, que faz milagre, que faz cura, que faz prodígio, que faz o cego ver, que faz o aleijado levantar. Jesus faz os milagres, mas não naquela forma que muitas vezes nós vemos nos salões dos estúdios, nas interpretações. Ele realiza o milagre, fez agora o milagre. Muita atenção. Tem muita gente dizendo: ei-lo aqui. Ele está fazendo o milagre pelas nossas mãos. Ei-lo lá. Calma, precisamos atenção. Precisamos também aquela atenção de não confundir esse Jesus que vem ao nosso encontro, não para satisfazer as nossas necessidades materiais da vida, como se a vida fosse tão somente as coisas do dia a dia. Precisamos estar atentos com a falsa ideia, com o falso ensinamento, com a falsa espiritualidade deste Jesus que dá o carro, este Jesus que dá a casa, este Jesus que dá a fazenda, que dá tantas coisas. Devemos estar atentos. Quando dizem: ei-lo aqui, ei-lo lá, é o próprio Jesus, então, que nos coloca diante das realidades concretas. Portanto, vamos procurar ir ao encontro do Senhor, enquanto Ele vem também ao encontro nosso. Ele vem ao nosso encontro. Ele nos procura. Ele nos proporciona ocasiões, momentos, coloca alguém no nosso caminho, que nos alerta para a vida, que nos abre os olhos para aquilo que é o justo, o correto, o amor sincero, verdadeiro. Ele vem ao nosso encontro e, ao mesmo tempo, irmos ao encontro dele com o coração aberto, generoso, disponível para acolhê-lo, sim, em quem nos estende a mão e nos pede: dá-me uma ajuda. Ajuda-me a chegar naquele hospital que estou precisando. Ajuda-me a enfrentar a minha situação difícil que eu estou passando na minha família, na minha casa. Ajuda-me a ter aquele pão com dignidade para me alimentar e alimentar os meus filhos. E é quando nós vamos encontrando essas mãos estendidas dos sofredores, dos doentes, dos abandonados ou dos excluídos, é que nós realmente encontramos
o Cristo que se compadece de nós. Então, podemos fazer reais aquelas obras que Jesus nos ensina no Evangelho. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava doente, foste me ver. Estava preso ou encarcerado e foste me visitar. Era nu e me vestiste. Era o estrangeiro e me acolheste. É justamente aí então que nós encontramos esta figura real do Filho de Deus que vem a nós para nos salvar e ao mesmo tempo nos tornar instrumentos para a salvação de tantos irmãos e irmãs. Assim, meus caros irmãos, não tenhamos medo, não nos apavoremos diante das dificuldades reais da vida, mas também não nos deixemos enganar por nada e por ninguém. Que o Senhor, portanto, seja Ele o nosso guia. Seja Ele, então, a luz para a nossa vida, a lâmpada para os nossos passos, para nossas casas, para nossas famílias, para nossa igreja, nossas comunidades ou movimentos pastorais. Cristo. Cristo ao centro. Peçamos então ao Senhor que nos ajude, que nos ilumine a sermos coerentes na nossa busca sincera, no nosso procurar Jesus.